Olá, amiga. Meu nome é Vanessa Castro e vamos dar continuidade à leitura do livro A Resolução de Toda Mulher de Priscila Shirer. Iniciaremos hoje o capítulo Fielmente dele, a decisão de dedicar-me a Cristo e de ser moldada por Sua palavra. Compromissos divinos. A moeda era em dólar com a imagem de Susan Anthony foi criada em 1979 pelo governo dos Estados Unidos e novamente em 1999. Foi a primeira moeda a circular com a imagem de uma mulher e o objetivo era celebrar os avanços e o impacto que o nosso gênero causou no país como um todo. Havia apenas um problema. A moeda de prata, menor do que a moeda tradicional de $1, se parecia mais com as moedas de 25 centavos, o que fez as pessoas confundirem as duas. Embora o valor fosse bem diferente, a aparência era notavelmente a mesma. Portanto, o dólar Susan Anthony simplesmente não se popularizou e a sua circulação findou. Você, irmã, foi cunhada à semelhança de Deus e ele te chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Como filha dele, Cristo colocou grande estima e valor em você. Herdeira da sua herança nos santos, foram-lhe investidos os dons, talentos e qualidades únicas que o próprio Deus te considerou capaz de carregar. Você é surpreendentemente satisfeita, propositadamente feminina, autenticamente você. Mas isso não é tudo. Você também tem a oportunidade de ser fielmente dele. Não tenha dúvidas de que o investimento desse tesouro, tão divino na vida de uma pessoa, requer uma responsabilidade que você e eu deveríamos considerar um privilégio. Ele merece a nossa resolução de corresponder fiel e constantemente aos valores que nos foram atribuídos e de mostrar para o mundo o valor inerente que possuímos pelo sacrifício de Deus, concedido pela graça. Não deveríamos nunca nos perder na confusão do mundo. Dólares inteiros confundidos entre muitas moedas de 25 centavos. E nunca nos deixar levar por atitudes e interesses ruins, tornando-nos tão semelhantes a qualquer outro a ponto de não nos destacarmos em meio à multidão. Em contraposição, nosso objetivo deveria ser o de assumir a responsabilidade pelas nossas ações, alinhando-as unicamente com nosso Deus e a Sua palavra, mergulhando bem fundo nos propósitos divinos para os quais fomos colocadas na terra. Essa é a resolução da mulher que é fielmente dele. Somos mulheres que se curvam à sua voz, ouvindo, prestando atenção e adequando nossa vontade à sua. Somos mulheres que apoiam a glória das Escrituras diante de opiniões contrárias. Somos mulheres que não respondem às autoridades mundanas, mas sim àquele que nos criou, nos amou e nos chamou para si mesmo. Somos mulheres que têm um propósito de Deus em vista e a voz de Deus em nossas almas. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos controladas, consumidas ou compelidas por ele. Somos chamadas pelos céus, buscamos os propósitos de Deus e somos guiadas pelas paixões que ele pôs em nossos corações. Isso é o que faz diferente e única. Diante de uma cultura infestada de pecado e hostilidade a Deus, seremos fiéis a Ele e às glórias de Sua palavra. O autor de Hebreus registrou um exemplo inesperado desse tipo de fidelidade. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a nossa casa. Hebreus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Como? Moisés, fiel? Jura? Com certeza não é o que parece quando você analisa a juventude de Moisés. Quando digo juventude, refiro-me aos seus 80 anos ou mais,
Criado como príncipe do Egito, Moisés foi forçado a fugir após ter matado brutalmente um de seus compatriotas. No decorrer dos 40 anos seguintes, ele viveu em circunstâncias muito indesejáveis, cuidando de ovelhas, um emprego bem baixo para o seu piso salarial e nível educacional. Um dia, Deus o surpreendeu, dirigindo-lhe a palavra por meio de uma sarça ardente, dando a ele uma tarefa bem mais prestigiosa, a de libertar Israel da escravidão. Quando Moisés finalmente concordou e aceitou a ordem de Deus, depois de um teste de paciência ao qual ele submeteu o Todo-Poderoso, ele sempre perdia sua própria paciência com a instabilidade do povo israelita, deixando sua fúria dominá-lo. Por fim, a desobediência de Moisés às instruções do Senhor lhe custou a entrada na terra prometida. Se eu fosse o autor do livro dos Hebreus, não sei se Moisés teria sido a minha primeira opção de homem exemplar. Mesmo assim, o escritor o destacou, descrevendo como fiel em toda a casa de Deus. Se Moisés estivesse vivo para ler esse versículo, eu gostaria de saber que reação ele teria. Provavelmente ele se lembraria de todos os fracassos e erros que cometeu ao longo da vida, balançando a cabeça com vergonha e perplexidade, imaginando se o autor estava lúcido ao escrever aquele texto. Talvez ele fosse uma boa ilustração para descrever infidelidade, relembrando sua vida, mas certamente não para descrever fidelidade. Você consegue se identificar com isso? Talvez seus olhos encarem a quarta decisão com esse mesmo desânimo. Tantos erros e tropeços em destaque, tantos enganos a serem julgados, como você corresponderia ao padrão de dedicação distinta de uma pessoa fiel em toda a casa de Deus? Então, o exemplo de Moisés deveria dar a você e a mim grande esperança e encorajamento. Apesar de seu longo histórico de inadequação, algo em sua história, legado e herança foi considerado digno de destaque e de ser transmitido para aqueles que adorariam saber que suas vidas também foram notáveis. Escondido nesses versículos simples de Hebreus 3, está o tema decisivo e fundamental sobre o qual a história de Moisés se desdobra. A chave estava no chamado, era celestial. Apesar de todos os tipos de problemas durante a execução de seu dever, Moisés permaneceu fiel ao chamado de Deus em sua vida, sendo fiel ao que o constituiu. Você pode conferir isso no versículo 2. Mesmo em meio a tanta culpa e arrependimento, e mesmo com a música que o chamava a dançar com os decadentes, ele conseguiu captar o fraco sussurro do céu, que o obrigava a abandonar sentimentos e buscas temporárias em prol da vontade de Deus. Eis o que destacou Moisés e seu povo de todos os outros. Ele não era perfeito, mas tinha muitos propósitos. Moisés cometia erros, mas era marcado pela presença de Deus. Ele conduziu a multidão para um padrão mais elevado e uma força primordial e convincente o fez desejar mais o que importava para o seu Deus do que para as outras pessoas. Uma visão abrangente de sua vida mostra um homem que não foi influenciado pelos seus caprichos e paixões fugazes que tentaram desencaminhar seu foco, que estava no chamado de Deus. Ele se pôs a caminhar em Canaã. Seu objetivo era conseguir leite e mel, e mesmo quando isso significava levantar-se e afastar-se da derrota e do desânimo, ele não parou até o dia em que Deus o proibiu de seguir adiante. Moisés foi chamado pelos céus, uma convocação que ordenou suas prioridades, buscas e paixões. Ele não foi perfeito, mas foi fielmente persistente. Nós também, assim como Moisés, somos privilegiados por compartilhar um chamado celestial. Agora mesmo, se prestar bastante atenção, você consegue ouvir os ecos desse chamado em seu coração? Não consegue? São ecos que te chamam para viver uma aventura com Deus. Ao virar essas páginas, olhe para dentro de você e veja se você se sente um desejo persistente por algo a mais a ser vivido.
Se o potencial dessas decisões faz seu coração queimar de ansiedade, é porque você está vivendo o chamado do céu, que te convida e encoraja. Sim, o céu está chamando, buscando mulher cristã que não apenas acordará todos os dias ouvindo esse chamado, mas que também o responderá quando ouvi-lo. O chamado é essa lamentação, esse grito da alma que espera pelas coisas eternas e não pelas coisas deste mundo, dólares inteiros, não centavos. É ele que nos faz ficar um pouco indecisas, sentindo uma dor eterna que nunca seremos capazes de dominar e que não nos permite encontrar satisfação completa nas moedas de prata da nossa cultura. Deus, em Cristo, nos fez diferentes e agora Ele nos chama a desejar as coisas para as quais Ele nos fez assim. É isso que qualifica a mulher temente a Deus, aquela que reconhece, aceita e busca o caminho de Deus, ciente de que Ele fará o seu chamado ser proveitoso. Os fiéis são aqueles que resolvem desprezar os caminhos do sucesso mundano em troca da missão divina, concedida única e especificamente pelo Pai. É por causa do chamado celestial que a mãe talvez escolha fazer o esforço de permanecer em casa para priorizar sua família, porque ela sabe que um emprego atraente, ainda que exaustivo, poderia afastá-la do que mais importa. É por causa do chamado celestial que a mulher solteira talvez recuse a oportunidade de ficar com um determinado rapaz que tem tudo para dar certo, menos a paixão espiritual e o interesse pelos planos que Deus tem para a vida dela. É o chamado celestial que obriga uma líder de ministério a continuar seguindo em frente com seus estudos e planejamento da construção da casa de Deus, mesmo que as condições financeiras e os interesses externos sejam desanimadores. É o chamado celestial que mantém uma esposa fiel ao seu casamento, compelindo-a a permanecer no matrimônio sem qualquer segurança material e concreta em que ela possa se apoiar. Esse é o chamado dos fiéis, meu e seu, a fim de que olhemos diretamente para ele, para seus planos, e para que assim, com o poder do Espírito, nós o alcancemos em nossos diversos relacionamentos e esforços. O que você acha que o céu está lhe chamando para fazer e ser? Qual você acredita ter sido o objetivo de Deus ao te criar e te colocar nesta geração, neste exato momento da história? Você tenta descobrir isso quando acorda pela manhã e ouve o silêncio do céu? O melhor jeito de começar é sendo fiel ao que Ele colocou diante de você agora. Sinta a agitação na sua alma enquanto o Espírito de Deus te motiva a ver o que Ele determinou para que você faça hoje. Depois, faça isso a qualquer custo, sem culpa, com diligência e fidelidade. Apenas ouça o chamado celestial. Um grande abraço, até o próximo áudio.